Se essa pessoa começa a misturar o que é fantasia e o que é realidade, se ela não consegue mais distinguir realmente isso muito bem, ou se ela começa a gastar um dinheiro que ela não pode com esse tipo de coisa, ou se ela começa a negligenciar filhos, marido, família em prol disso, aí a gente já não está mais falando de uma brincadeira. Anne, a Carla pergunta aqui, ó. Você acha que o carinho pelos reborns pode substituir de verdade o desejo de ser mãe biológica? Não. Todas as vezes que eu recebo mensagens falando, quero comprar um bebê reborn porque não posso ter filho, eu falo pra pessoa, não faça isso, porque não tem nada a ver, não tem como substituir a presença de uma criança, isso aí, e a expectativa é totalmente diferente, Sim. Não tem como comparar. Mas eu acho que, pelo que eu tenho visto nas lives com o Daniel Lopes, é melhor o bebê reborn. Porque daqui a pouco, com a inteligência artificial e robô... Estamos no fim já. Mas eu queria fazer um paralelo com o pai de pet, que também é muito criticado, né? Quem trata pet como membro da família, coloca roupinha, leva pra shopping e tal. O que você tem pra falar sobre isso, esse paralelo com... Acho que quem fala de pai de pet é imbecil. Porque eu sou pai de pet, tá? Gostei. Só por Gostei. isso. E até porque... Ó, meu cachorro. Não, meu cachorro. Você tem também, eu mostro o cachorro. Aí, Zequinha. Vai mais. Aí, ó. Cara. Aí. Deixa eu falar uma Zequinha tá vendo papai em casa. Então. Aí, garotinho. Tenho 2, são assim, meus filhos. E eu acho que as pessoas esquecem uma coisa simples. Nós somos animais. Nós somos animais e somos mamíferos como quaisquer outros. E os meus filhos, cachorros, que são animaizinhos, eles só têm um cérebro menor do que o meu. Então eles não conseguem desenvolver a linguagem falada, eles não conseguem comer sozinho, eles não conseguem tomar banho sozinho, mas eles conseguem se comunicar. Eles se comunicam de outra forma comigo, eles conseguem amar, eles amam verdadeiramente. Então, assim, eu criar um filhote humano ou um filhote qualquer outro que seja de mamífero, por que não pode ser meu filho? É meu filho. E eu vou lhe dizer, sinto como filho, inclusive crio com a dor de saber que crio um filho que viverá bem menos do que eu e que eu terei que enterrar este meu filho e sofrerei muitíssimo. Às vezes que já perdi filhos de 4 patas, sofri muitíssimo com isso. E tá tudo bem, eu compreendo isso. Eu não vejo nenhuma diferença. Agora, é porque a gente cria um especismo, né? Tem espécies que são melhores do que outras. Então a espécie humana é melhor. Então aí você come cachorro? Não, cachorro não pode comer, mas pode comer vaca. Né? Então eu crio espécies... Cavalo não pode. Então você vai criando uma categoria de espécies e você está esquecendo que você tem coração, fígado, rim, intestino, como qualquer outro mamífero. Por que um cachorro não pode ser meu filho? Olha, eu vou te falar, acho que ele me dá menos decepção. Com certeza. Eu tinha Batman, faleceu minha cachorrinha. Fala, Léo. Vamos lá, o Bruno pergunta pro Chico aqui, ó. Chico, você acha que esse boom de reborns é só uma modinha ou um fenômeno cultural que diz muito sobre o Brasil nas redes sociais? Cara, eu acho que é uma bolha que estourou e que a qualquer momento vai voltar para onde ela estava também. Assim, acho que é um nicho, né? Vai ter suas repercussões, que a Nani vai para fazenda esse ano. Vai ter um negócio que fica de rescaldo. Mas, cara, é um monte de mulher, principalmente, que comunga ali do mesmo gosto, que vive o mesmo universo, que faz o mesmo tipo de vídeo. Se for ver, os vídeos são todos meio parecidos, assim, não tem um negócio muito diferente. Então, eu acho que vai e depois volta. Como qualquer onda. Como qualquer onda. Mas o que eu gosto é que são mulheres dizendo: nós podemos brincar como nós queremos. Exato. E não como a sociedade diz que tem que ser. Porque quando a sociedade diz porque não adota, tá dizendo, peraí, não é pra você brincar assim não, é pra você brincar com de verdade. Exatamente. Mas isso não é brincadeira. O que elas querem dizer é isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Sim. Pode ser. Se ela escolher que isso é uma brincadeira, pode ser. Exatamente.
E tipo a galera do, sei lá, uns anos atrás, o Pokémon GO. Pokémon GO. Que a galera ia pro parque também, vai até hoje. Descobri que vão até hoje. Lembra do Tamagotchi? O negócio Lembro. Tamagotchi. Esse é mais fácil que o Tamagotchi, que não precisa alimentar. Mas eu tava até comentando hoje com umas amigas minhas que estão bem preocupadas, querem desistir da Arte Reborn. Eu falei pra elas, gente, não façam... Por causa dos ataques, muita fake news, né? E eu falo pra elas, não façam isso, porque as coisas elas acontecem muito rapidamente e elas passam muito rapidamente. Daqui a pouco já tem outra onda. É outra onda. E essas pessoas que se reúnem pra atacar, daqui a pouco elas vão atacar outra coisa. Mas eu acredito que as pessoas que chegaram e que seguem e que compraram, elas vão ficar. Elas não vão sair. E quem tá criticando são pessoas que nem têm interesse em entrar na Arte Reborn. Então eu falo, não precisa isso de, eu vou sair da Arte Reborn, eu não quero mais gravar vídeos. Muito pelo contrário, me dá mais gás pra gravar vídeo, mais gás pra divulgar Arte Reborn, porque é algo que eu sempre gostei, é algo muito satisfatório e que me traz muitas coisas boas. Então, desistir da Arte Reborn por conta de pessoas que estão falando da minha vida, pessoas que não me conhecem, não sabem nada do que eu passo, do que eu vivo. Eu acho que eu me preocuparia muito mais se fosse pessoas da minha família, que eu tenho um convívio, ou o meu pai, a minha mãe, que está sempre me acompanhando, o meu marido, que são pessoas que realmente importam. Pessoas que usam para atacar, para falar mal, como foi falado, diz muito mais sobre ela. E é uma coisa que eu sempre falo, pessoas felizes não atrapalham vida alheia. Então são pessoas que muitas vezes não estão felizes e que fazem dessa forma para tentar atingir. Mas sobretudo eu gosto da ideia de mulheres quebrando a norma. Claro. Né? Porque, por exemplo, um discurso que se usa muito hoje em dia é o discurso da saúde. Então todo mundo tem que ter o corpo X por causa de saúde. Mas ninguém fala dos anabolizados da academia, né? Porque esses homens e essas mulheres com esses corpos que não são nem fisiologicamente possíveis, a não ser que você tome muita coisa para isso, tá legal. Não tá legal. A saúde tá detonada. Pois é. Né? Mas pode, porque a sociedade disse que podia. Então essas suas amigas que querem desistir, diga a elas que se elas forem desistir de tudo que a sociedade disser para não, a sociedade não andava. A sociedade, e eu insisto, a gente só está voltando a uma prática tão comum na Idade Vitoriana, no final do século XVIII e no século XIX. Mas tem gente ainda que está batendo essa tecla pegando essas... gente, elas não consideram os bebês filhos, né? Elas só brincam, né? O pessoal ainda tá nessa... eles estão levando no médico, estão não sei o quê. É o pânico moral. Lembra dos anos 60 e 70 que tinha aquele pânico de seita diabólica, de não sei o quê? Eu acho que tá rolando um negócio meio parecido com o bebê reborn. Tinha uma espada enfiada. Aquele é verdade, né? Aquilo é verdade, abrimos aqui. Aqui é verdade. É um punhal de plástico. É um punhal de plástico, mas ele tá lá. Tem lá. Era uma base de sustentação. Exato. Pelo amor de Deus. No formato de um punhal. Não matava ninguém, mas é um pânico moral que inclusive políticos estão usando para meio que gerar uma comoção, um negócio que quis fazer uma lei. É um escândalo. Teve? Tem. Adivinha, né, o partido, mas tudo bem. Ele quis fazer uma lei proibindo que o SUS atenda qualquer ser que não seja uma coisa que o SUS não pode atender. Pô, muito obrigado pelo tempo investido, né? E vai multar em 20 mil reais quem levar, porque ele tá em prol da sociedade, ele trabalha para ajudar a sociedade. Então, aí a gente não entende por que os alienígenas não fazem contato. E assim, mas a gente precisa de uma bancada reborn em Brasil. Exatamente. Aí, ainda mais que a multa também serve para qualquer pessoa que estiver em fila preferencial com uma boneca. E a multa, se eu não me engano, vai ser usada para tratamento de doentes mentais. Olha só. É tudo uma loucura. É tudo uma muita gente querendo surfar. Eu acho também a hipocrisia, né, Léo? O pessoal que tá falando aqui, tem muita mulher aqui reclamando, mas tem o que em casa? Vibrador, que é o quê? Um peru reborn. É da onde nasce o bebê reborn, né? Da onde vem, né? Como são feitos. Manda aí, Léo. A Neide pergunta aqui pro Marco. Tem como cravar uma linha limite da onde é algo saudável, a prática de colecionar para se tornar algo doentio?
Tem. Se essa pessoa começa a misturar o que é fantasia e o que é realidade, se ela não consegue mais distinguir realmente isso muito bem, ou se ela começa a gastar um dinheiro que ela não pode com esse tipo de coisa, ou se ela começa a negligenciar filhos, marido, família em prol disso, aí a gente já não está mais falando de uma brincadeira. A gente pode ter uma pessoa que está em depressão e que isso está servindo de alguma forma a essa depressão ou a qualquer outro transtorno mental. Então, tudo que começar a inviabilizar a dinâmica social desta pessoa, aí a gente já não está mais falando de brincadeira. E aí isso serve para o bebê reborn, mas para qualquer coisa. Inteligência artificial, tem gente conversando todo dia, se abrindo e se consultando com inteligência artificial, com o ChatGPT, né? Tempo de tela. Você sabe que hoje em dia já está classificado como uma nova doença, como um vício mesmo, que é a nomofobia, né? Que é a nomobiofobia. Tem pessoas que desenvolvem uma fobia de ficarem desconectados da internet. E elas têm crise de abstinência como um viciado. Elas chegam a vomitar, a tremer, a ficar... porque elas precisam estar conectadas, elas precisam saber o que está acontecendo. Pois é. Eu tava vendo até o problema com criança, né? Que só de deixar na mochila foi aquele negócio de não vê a hora de chegar o intervalo para ver o que tá lá. Isso, não sei o quê. Isso é muito ruim. E os pais precisariam começar a voltar a dar um pouco mais de realidade e menos virtualidade às crianças, sabe? Pois é. Um bebê reborn para as crianças pode ser bom. Pode, porque... É físico, não é um negócio... E é recomendado. Pode, é recomendável que você dê como uma responsabilidade. E se você não tem dinheiro para um bebê reborn, você pode fazer uma coisa mais simples. Você pode dar um ovo cru. E pintar uma carinha, e ele vai ter que cuidar daquele ovo. E você vai botar despertador para acordar, e ele vai ter que dar alimento à noite àquele ovo. E ele não pode deixar aquele ovo cair, porque senão quebra. Até nascer o pintinho. Pois. Então, ele vai ter que cuidar disso. É isso. Vamos lá, para a Nani. O Felipe está perguntando. Você está se tornando a líder das Reborns. Você já líder da bancada. Líder da bancada. Você já sente inveja, animosidades ou distanciamento de outras colecionadoras? E se você já está monetizando com os conteúdos e a sua coleção? Sim, monetizo. Graças a Deus eu monetizo. Porque para passar tanta raiva de graça também ia ser bem difícil. Essa é boa. Mas teve distanciamento, sim, de muitas. E teve muitas reclamações também. Porque, você estourou uma bolha que não precisava. E agora a Arte Reborn está sendo... as pessoas estão querendo transformar em algo que não existe. Mas eu vejo como um lado tão bom estourar essa bolha, porque tantas pessoas que não conheciam agora estão conhecendo. E eu acho que na vida existe sempre o lado bom e o lado ruim. Cabe a nós saber administrar os dois lados. Eu sou uma pessoa que eu procuro sempre olhar o lado bom. E nas minhas... no que eu acredito, no que eu pratico, eu sempre procuro olhar o lado bom. E é isso que eu tento passar para as pessoas. Mas eu acredito que também quem se afastou é porque tinha que se afastar, são coisas que tinham que acontecer. E eu quero na minha vida só pessoas que tenham a mesma energia. E eu acredito nisso também. Que se afastou também porque não tem a mesma energia, não vibra da mesma forma. E tá tudo bem. E que vai ter inveja. Então, não tem muito o que fazer. Não tem como a gente controlar a inveja, né? É algo que a gente não controla. Mas eu consigo ver sim o lado bom. Infelizmente tem as que reclamam, falam tudo, mas não tem muito o que fazer. Mas é uma galera que reclama pelas costas ou chegou a ter muita briga assim no núcleo duro Reborn? Não, é porque hoje em dia o povo usa o direct do Instagram pra desabafar, né? E aí vai lá no direct, aí alguém vê, aí manda, olha, tá falando de você. Grupo, pelo amor de Deus, por isso que eu não participo. Porque vaza. E aí vem os prints, né? Entendi. E aí, olha, fulana tá falando de você porque você fez isso, você fez aquilo. Ai, nossa, não precisava. Então, assim, vem muita gente
me mandando essas pessoas falando, né? Tanto que assim, o que acontece? Eu fiquei 5 anos afastada, né? De gravar vídeos, tudo mais. Quando eu voltei, uma amiga me alertou, falou, olha, a Arte Reborn não tá mais igual, tá tendo muita briguinha, muita picuinha. Então, tava tendo muita picuinha. E aí eu comecei a gravar vídeos e as meninas começaram... Chegou muito no meu celular, assim, muitas meninas falando assim, deixa ela é flopada. Deixa ela pra lá, ela não vai conseguir mais. A Nani de antes não é mais a Nani de hoje. Então, chega tudo no celular. O povo fala em grupo e vaza, né? Mas eu uso tudo isso pra continuar gravando, pra ir atrás, e é isso.